São Leopoldo decreta situação de emergência pela falta de chuva. O município vai cortar o abastecimento de água a partir de amanhã. E mais, Porto Alegre lança campanha para evitar casos de suicídio. Prefeitura de Porto Alegre quer capacitar servidores da saúde para identificar casos potenciais de suicídio. Operação Papai Noel da Brigada Militar pretende aumentar em 30% o policiamento nas cidades. Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprova em primeiro turno projeto de ficha limpa municipal. Na previsão do tempo, pancadas de chuva e temperaturas altas nesta quarta-feira. Veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. São Leopoldo decretou agora há pouco situação de emergência. O nível do Rio dos Sinos está muito abaixo do normal. O município vai cortar o abastecimento de água a partir de amanhã. Hoje, uma adutora rompeu no município. O baixo nível do Rio dos Sinos facilita o acúmulo de dejetos, o que levou ao rompimento de um duto de captação de água. O reservatório que atende as regiões leste e norte deve manter o abastecimento até amanhã, quando o SEMAI espera já ter resolvido o problema. Esperamos até o início da madrugada, né, de quarta-feira, a gente retomarmos o nosso bombeamento para a estação de tratamento de água da Imperatriz Leopoldina. Mesmo com a adutora consertada, as dificuldades para abastecer a cidade vão continuar. Hoje, o nível do rio é de apenas 60 centímetros em São Leopoldo. Na semana passada, registrava 1,30 m. Além da falta de chuvas, o gestor ambiental do consórcio público Procinos aponta que a captação de água por parte de fazendas de arroz na região é um fator determinante para agravar a situação. Não se sabe hoje quanto de água é bombeada do Rio dos Sinos para as lavouras de arroz, né? O próprio órgão ambiental, que é a FEPAM, não sabe precisar quantas propriedades estão ou não licenciadas, né? Fazer esse monitoramento e depois intervir, agir através da FEPAM, até mesmo dos órgãos de polícia, Polícia Civil ou da Patran, para punir realmente quem está fazendo isso de forma indiscriminada, em detrimento do principal uso da água, que é o consumo humano. Com o nível da água diminuindo, a cidade de São Leopoldo vai adotar medidas de racionamento. O Plano Emergencial de Racionamento vai dividir São Leopoldo em 5 regiões. Durante a semana, cada dia, uma delas vai ficar sem o abastecimento de água durante 4 horas ou até 24 horas, de acordo com análises diárias da Prefeitura. Se não chover forte nos próximos dias, aumenta também o risco de mortandade dos peixes. Em análise realizada hoje, foi registrado o índice de oxigênio na água de 1,8. É um índice bem preocupante porque nós sabemos que abaixo de 2 miligramas por litro já fica praticamente impossibilitada a vida aquática. Então, sabemos que nós estamos aí na iminência de uma nova mortandade. Não sabemos quando, mas se algumas ações não forem tomadas, nós vamos verificar essa situação em breve novamente. E apesar da grande quantidade de nuvens, tivemos mais uma tarde abafada na região metropolitana e começou a chover agora há pouco. Rafael Dreyer, essa chuva permanece sobre o estado ou é passageira? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Já chove em alguns municípios da região metropolitana, mas essa chuva é passageira e não deve ajudar muito na situação do Rio dos Sinos. Confira nos mapas a previsão para os próximos dias. As áreas de instabilidade que se propagam pelo estado mantêm a quarta-feira com grande quantidade de nuvens. Mesmo assim, a sensação de tempo abafado continua. À tarde ocorrem pancadas de chuva em grande parte do estado, mas o acumulado deve ser baixo. Mínima de 15 graus em Osório e em Cambará do Sul. A temperatura máxima chega aos 33 graus em Quaraí. Na região metropolitana, a mínima de 17 graus em Novo Hamburgo e máxima de 30 graus em Canoas e em São Leopoldo. Na capital, chove no decorrer da tarde. Mínima de 19 e máxima de 28 graus. Na quinta-feira, a frente fria se desloca em direção a Santa Catarina e as áreas de instabilidade ficam mais fracas. Ainda ocorrem pancadas de chuva isoladas em algumas regiões. Na sexta-feira, uma massa de ar seco avança pelo Rio Grande do Sul e deixa o tempo firme em praticamente todo o estado. Vanessa. Obrigada, Rafael, e até amanhã. Até amanhã.
A Brigada Militar lançou hoje a Operação Papai Noel em todo o estado. O policiamento nas áreas comerciais deve ser reforçado em 30%. A movimentação para as compras de final de ano está sob vigilância. A Brigada Militar vai intensificar as operações de prevenção para garantir maior segurança em áreas comerciais. As pessoas agora recebem o 13º salário, vão para as lojas, vão para o comércio e é preciso então garantir uma tranquilidade pública, né? Por isso a Brigada reúne todos os seus esforços, todo o seu aporte tecnológico, de equipamentos, de recursos humanos para atuar nas áreas comerciais e assim dar uma cobertura de policiamento que atenda às necessidades da nossa comunidade gaúcha. Em torno de 400 mil pessoas circulam diariamente pelo centro de Porto Alegre. Nesta época de final de ano, o número aumenta quase em 50%. E por isso, a Brigada Militar intensifica o policiamento, principalmente no entorno das lojas. O aumento na concentração de pessoas facilita a ação dos bandidos. As compras de fim de ano fazem com que os consumidores percorram as lojas carregados de sacolas. Um atrativo para a chamada punga, o furto pelo descuido do cidadão. Para evitar as ocorrências, a Brigada Militar aumentou o número de policiais nas ruas. Na área central, como a esquina Democrática, os pedestais foram reativados e o policiamento da capital vai contar ainda com o chamado Batalhão Reserva, que é um efetivo constituído por todas as unidades administrativas da capital. Isso dá em torno de 200 policiais. Mas por turno nós teremos uma média de 100 a 150 policiais em Porto Alegre. A Polícia Federal desarticulou nesta manhã uma quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas. 24 pessoas foram presas aqui no estado. No Rio Grande do Sul, a ação foi realizada em Porto Alegre, Esteio, Sapucaia do Sul e cidades da Serra Gaúcha e do interior. A droga era enviada do Paraguai para o Brasil pelas fronteiras do Mato Grosso do Sul e Paraná e eram distribuídas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As investigações começaram no início do ano e, neste período, foram apreendidos 115 quilos de cocaína e mais de 1.500 pontos de LSD. Agentes de trânsito de Porto Alegre realizaram uma manifestação em frente à Prefeitura da capital. A categoria diz que a EPTC não está respeitando um acordo coletivo de trabalho assinado em agosto deste ano. Os agentes realizaram um apitaço no final da manhã de hoje. A categoria reivindica 5 itens de acordo firmado em agosto deste ano. O principal é o processo administrativo disciplinar. De acordo com os agentes, esta medida aumenta o direito de defesa em casos de demissão. De acordo com o Sintran, 8 profissionais foram demitidos no último ano. O que nós queremos é que o processo administrativo disciplinar seja implementado para que haja ampla defesa e o direito é contraditório. Para casos como a gente tem aí de colegas que bateram boca com chefes, foram demitidos sem poder se defender. Por nota, a direção da EPTC diz que está aberta às negociações com o sindicato da categoria. A seguir, campanha quer reduzir o número de suicídios na capital. E ainda, projeto Ficha Limpa deve virar lei municipal em Porto Alegre. Na quinta e na sexta-feira, a unidade do projeto Pescar Sulgás recebe inscrições para curso gratuito de iniciação profissional na área de gás natural. As aulas são destinadas a jovens de família de baixa renda, com idades entre 16 e 19 anos, moradores de Canoas. O candidato deve estar cursando o ensino médio no período da noite. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul recebe até quinta-feira inscrições para estágio em Porto Alegre nas áreas de arquivologia, biblioteconomia, engenharias civil e elétrica. Interessados devem enviar e-mail com currículo em anexo.